Salve pessoal, sejam bem-vindos a esse bate-papo super especial que a gente faz hoje com nada mais, nada menos do que Marina Silva, ex-ministra do Meio Ambiente, deputada federal pelo estado de São Paulo e pré-candidata ao Senado Federal, numa construção que reúne todos os setores progressistas e democráticos para renovar as cadeiras de São Paulo lá no Senado Federal. A Marina dispensa apresentações, uma liderança política, social, socioambiental, imprescindível na política brasileira, com uma história extraordinária e que eu tenho a honra e o orgulho hoje de chamar de amiga Marina Silva. Juliano, que bom, né? Amigo Juliano. Obrigado, Marina, pela tua participação conosco aqui, pela tua disposição de bater esse papo Eu que agradeço. E da gente trocar um pouquinho sobre os desafios que a gente tem nesse ano de 2026 e pensar também o futuro do Brasil. Mas eu queria começar falando, antes de falar do presente e do futuro, falando um pouco do passado, um passado recente. A gente acabou de iniciar, 3 anos e meio atrás, um processo de reconstrução do Brasil com o presidente Lula. Você tem sido parte decisiva desse processo como ministra do Meio Ambiente. E você assumiu o ministério depois de um período trágico para as políticas socioambientais brasileiras. Com um aumento recorde do desmatamento, das queimadas, com incentivo à mineração clandestina e ilegal em territórios indígenas e áreas de preservação, e até mesmo com um ministro do Meio Ambiente suspeito de envolvimento no tráfico internacional de madeira. Como é que foi, Marina, começar esse processo de reconstrução, enfrentando toda essa terra arrasada que você encontrou no Ministério do Meio Ambiente? Foi um processo muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito instigante, Juliano. Mas antes eu quero só agradecer pela oportunidade da gente fazer essa conversa e iniciando por um tema que nos faz refletir sobre o quanto valeu a pena a frente ampla que elegeu o presidente Lula para reconstruir várias políticas que ou tinham sido abandonadas ou totalmente enfraquecidas, e a área ambiental é uma delas. Para você ter uma ideia, quando nós chegamos no Ministério, o orçamento estava em frangalho, as equipes desestimuladas, assediadas, com uma subtração muito grande do quadro de servidores. Os órgãos ambientais que são necessários, como a Secretaria Nacional de Mudança do Clima, estava praticamente desarticulada. O Serviço Florestal Brasileiro tinha sido tirado do Ministério do Meio Ambiente, colocado no Ministério da Agricultura. A mesma coisa, a Agência Nacional de Águas tinha sido tirada do Ministério do Meio Ambiente. O IBAMA, o ICMBio, aonde aquela máxima que o Bolsonaro falou de que não ia ter vez nem o IBAMA, nem o ICMBio e a FUNAI, ele cumpriu com todas as letras. Então, reconstruir tudo isso fez com que a gente pensasse essa reconstrução em 3 níveis. O que ainda dava para reconstruir, o que precisava ser criado de novo e resultados que teriam que ser apresentados concomitantemente. Eu acho que a gente conseguiu fazer isso. Nós recriamos praticamente a Secretaria de Mudança do Clima e ela deu excelentes resultados com o Plano Clima, com uma NDC ambiciosa entre 59% e 67%. Criamos novas estruturas, como foi o caso da Secretaria de Bioeconomia e a Secretaria Extraordinária de Combate ao Desmatamento. Reposicionamos o Serviço Florestal para o Ministério do Meio Ambiente e não foi por acaso que o presidente Lula, no primeiro dia de sua posse, assinou 10 decretos. Desses 10 decretos, 5 eram do Ministério do Meio Ambiente. E nós montamos uma verdadeira força-tarefa, aumentamos o orçamento do Ministério em 120%, fizemos concurso para o Ministério e para o IBAMA, ICMBio, Jardim Botânico, colocamos mais 1.500 novos servidores no sistema, e tudo isso graças a uma articulação que foi, dessa vez, emplacar a diretriz de que a política ambiental não pode ser setorial, tem que ser uma política transversal, porque esse esforço todo envolveu o conjunto do governo, sobretudo aí a liderança do presidente Lula. Extraordinário esse processo, né, Marina? E desafiador também, porque não era só reconstruir o que foi destruído, mas também, de alguma forma, atualizar um pouco a política ambiental num contexto em que a crise climática hoje é muito mais grave do que ela era em 2002, por exemplo, quando você assumiu o Ministério pela primeira vez, né? Sim, não por acaso nós assumimos, em fevereiro já tivemos
o grande desastre climático de São Sebastião, com vidas perdidas, terra arrasada, e a gente tendo que operar sem estrutura nenhuma. Mas eu acho, Juliana, que o que foi interessante desse processo foi a capacidade de fazer com que a equipe de governo aprendesse a trabalhar conjuntamente. Aí a gente, por exemplo, no episódio do Rio Grande do Sul, nós tínhamos ali uma verdadeira força-tarefa numa sala de crise permanente, Casa Civil, Defesa, Meio Ambiente, todo mundo junto, a ponto de chegar um momento que nós botamos na linha de frente, o governo colocou 46 mil agentes públicos federais, Uau. porque senão teria sido uma verdadeira catástrofe no Rio Grande do Sul. As pessoas dizem, quem fez o salvamento foram as pessoas usando um pneu de carro, uma geladeira velha, um isopor. Isso aconteceu e é muito bonito, mas isso dentro do universo que tinha que ser atendido, são exceções. Claro. A regra foi um trabalho muito profissional das defesas civil, inclusive reconhecendo que o Estado também agiu, mas era impossível conseguir dar conta sozinho, da Marinha, do Exército, da Aeronáutica, de todas as forças possíveis que nós conseguimos mobilizar, o pessoal do Ministério da Integração Regional. Isso me levou a uma questão. Eu já tinha colocado, quando declarei apoio ao presidente Lula, em 2022, um tema que era o tema da emergência climática, que era preciso dar um tratamento para esse tema. E a emergência climática vai precisar ser tratada não apenas quando o evento climático extremo acontece. É fundamental que se crie um novo marco regulatório, claro. Criando a figura jurídica da emergência climática, que se crie um sistema nacional de enfrentamento da emergência climática. Eu tenho trabalhado muito esses temas e eu acho que, se não fizermos isso, vai ser só um trabalho de tentar socorrer as pessoas quando o desastre já aconteceu, quando a gente tem que ter uma ação preventiva. São 1.942 municípios suscetíveis a eventos climáticos extremos, desses, mais de 152 estão aqui no estado de São Paulo. E a maioria deles sem nenhum plano climático, seja de adaptação, seja de prevenção. Então, os municípios estão muito despreparados, né, Marina? Sim, despreparados, e toda essa onda de privatização, em vez de resolver, agravou o problema. Porque a empresa, ela olha a perspectiva do lucro, do que é mais fácil de fazer, e não o que é necessário fazer, o que precisa ser feito. Então, uma hora é chuva de mais, uma hora é chuva de menos, leva, inclusive, esse risco do racionamento de água, que já está acontecendo em alguns municípios, outras situações que podem comprometer os reservatórios em relação até mesmo à produção de energia, e isso tudo precisa de política pública preventiva, é o princípio da precaução, de investimento público, de articulação com a sociedade, sistema de alerta rápido, criar rotas de fuga para a população, criar abrigos que sejam humanamente respeitosos da dignidade humana e combinando todas essas políticas com ações estruturantes. Muito bom. Considerando todos esses desafios que nós temos, Marina, ainda muito se avançou. Você foi a ministra que reduziu 50% do desmatamento da Amazônia, mais de 30% do desmatamento em nível nacional. Um avanço extraordinário, mas que ainda não terminou. Ainda é um trabalho importante para ser feito. E nós vamos ter, em outubro desse ano, uma grande batalha que também opõe, de um lado, um projeto de preservação, de sustentabilidade, de responsabilidade com o meio ambiente e reconhecimento da gravidade da crise climática, e, de outro lado, um projeto de negacionismo, de violência contra os povos tradicionais, contra os povos indígenas, populações tradicionais, que vê as nossas riquezas naturais como apenas recursos para serem externalizados ou entregues mesmo para governos estrangeiros. Queria que você falasse um pouco, na condição de pré-candidata, mas também como uma liderança dessa frente que nós formamos em 2022 e que nós vamos reforçar em 2026, o lugar histórico da eleição de 2026 para o Brasil.
É uma eleição muito desafiadora, Juliana. E ela é desafiadora porque em 2022 a gente tinha a clareza da ameaça à democracia, a gente tinha a clareza da necessidade de recuperar políticas públicas que tinham sido abandonadas, de olhar para o que aconteceu na Covid, onde a gente foi ao extremo, que é tirar a vida das pessoas por uma doença que ninguém conhecia, e um governo totalmente indiferente ao sofrimento humano, de proteger meio ambiente, povos indígenas, de olhar para a questão das mulheres. E isso fez com que a gente fizesse aquela frente ampla que elegeu o presidente Lula. Agora eu acho que a gente tem um agravante, que é o contexto geopolítico que a gente está vivendo. É verdade. De ameaça não mais só à democracia, mas inclusive à soberania. Porque quando a gente tem dentro do nosso Estado, do nosso país, da nossa nação, um problema, mas a gente tem a expectativa de que a gente possa resolver internamente o problema, é uma coisa. Agora, quando você passa a sofrer ameaças de interferências externas e de uma potência, como é o caso dos Estados Unidos, e vê um grupo articulando essa forma intervencionista dentro do país, não só em termos políticos, mas inclusive em relação à própria economia do país, isso é muito perigoso e muito assustador. A família Bolsonaro, o clã Bolsonaro, pela segunda vez articula uma intervenção americana no Brasil. A primeira foi a intervenção na nossa economia com uma taxação de 50%, prejudicando emprego, prejudicando renda, prejudicando os interesses comerciais do Brasil, os interesses da nossa indústria e da nossa agricultura. Exigiu um esforço imenso do governo. Do governo do presidente Lula, da nossa diplomacia, do ministro Mauro, juntamente com o nosso vice-presidente Geraldo Alckmin, uma verdadeira força-tarefa com muita capacidade e sabedoria. Agora, nós tivemos uma segunda investida, que foi essa de levar para os Estados Unidos a proposta de que as organizações criminosas que devem ser investigadas, combatidas, punidas, que, inclusive, muitos deles têm relações com pessoas e segmentos dessas organizações, para que sejam tratadas como organizações terroristas. E isso é um gancho para você perder a lógica da cooperação entre dois países soberanos para um país que justificará que, para se defender do risco, ele pode atuar da forma como ele acha melhor fazer a sua defesa. Como ele é uma potência bélica, uma potência tecnológica, uma potência econômica e uma potência em falta de bom senso agora, no contexto que nós estamos vivendo, isso é muito perigoso. Eu não consigo imaginar como é que mais de 30% da nossa população ainda se perfila com um grupo como esse. Nós temos que saber separar as coisas. Nosso país é um país soberano, com riquezas incríveis. Imagina se decide que a Amazônia é importante, estratégica, porque é o grande reservatório de água do mundo. Imagina se decide que as terras raras, para poder competir com a China, devem ser usadas de qualquer forma, como fizeram com a Venezuela. Claro. Você sabe que eu não concordo com nada do que o Maduro fez. Eu acho que a visão dele de não permitir a alternância de poder acabou prejudicando o povo da Venezuela e prejudicando ele mesmo, politicamente. Mas o que foi feito pelos Estados Unidos é inadmissível. Claro. Sacar um presidente da República e não faz nenhuma mudança, nem que fosse em nome da democracia, da alternância de poder, que seria uma hipocrisia, uma mentira. Mas nem a desculpa teve, foi sacar, deixar a vice, que aliás era mais radical do que o Maduro, né? E eu digo no passado, porque realmente, em função da impotência, a gente sabe que é impotente diante da potência que os invadiu, né? E aí vai lá, pega o petróleo e tá tudo bem, fica como tá. E uma outra coisa, se a gente parar para pensar, toda a construção que foi feita era de que estava combatendo o terrorismo.
em seguida o passo foi invadir de qualquer forma. Então, quem foi articular isso lá foi o Flávio Bolsonaro. E as pessoas têm que olhar para isso. Em nome da ideologia política, em nome de não concordar ideologicamente com um grupo ou outro grupo, você vai entregar o país feito por quem quer ser o presidente da República. É muito perigoso e eu acho que as pessoas têm que agora pensar. Vamos fazer uma frente ampla, ainda mais ampla, para salvaguardar a democracia, não permitir retrocesso nos ganhos já alcançados. Né? Eles reclamavam muito de não taxar, não pagar tributo quem ganha até R$5.000. Preste atenção nisso. Se você ganha R$5.000, o Haddad, o presidente Lula, você não paga imposto. Essas pessoas eram contra. Assim como eram contra diminuir, acabar com a jornada 6x1. Exato. Ou seja, nós vamos ter que fazer uma grande frente ampla para salvar a democracia, proteger a nossa soberania e salvaguardar direitos e o direito que nós temos de ser um país soberano, inclusive para nos desenvolver economicamente. E, aliás, né, Marina, é uma dupla hipocrisia dessa turma, porque eles passaram 4 anos governando o Brasil, não tentaram nenhum tipo de cooperação com o governo dos Estados Unidos para combater as facções criminosas, que tem de fato uma atuação transnacional, não declararam PCC e Comando Vermelho organizações terroristas quando eram governo, e agora querem que essa declaração seja feita durante o governo do presidente Lula, e governam os 2 estados onde essas 2 organizações têm mais força. O Rio de Janeiro, no caso do Comando Vermelho, e São Paulo, no caso do PCC. Ou seja, é o próprio reconhecimento da falência da gestão dos bolsonaristas Cláudio Castro e Tarcísio de Freitas diante desse problema que é grave, que tem que ser enfrentado, mas enfrentado com inteligência, Claro. com planejamento, com investigação e não subordinando a nossa soberania a interesses estrangeiros, né? Na verdade, com múltiplas políticas, né? Além, você tem que trabalhar, como você muito bem disse, com inteligência, investigação, integração entre as polícias, relação de cooperação entre estados e governo federal. Em 2010, Juliana, eu propus que nós nacionalizássemos o debate sobre segurança pública. Naquele momento as pessoas diziam, não, mas isso é uma coisa dos estados, nenhum candidato a presidente queria discutir o tema, mas todos os estudos que nós tivemos contato na feitura do programa de governo já apontavam que era impossível os estados darem conta desse tema sozinho. Então, agora nós temos que pensar múltiplos instrumentos que façam com que a violência possa diminuir. Eu sei que aqui em São Paulo, por exemplo, as pessoas falam, mas diminuiu o crime contra o patrimônio, mas a letalidade em função de violência policial aumentou de forma assustadora. A violência contra pessoas vulneráveis, principalmente contra crianças, violência contra idosos, aumentou de forma assustadora. Os feminicídios são aterrorizantes, o que acontece com as mulheres no estado de São Paulo. Você não pode selecionar indicadores para dizer que está tudo resolvido, que não está. Não está resolvido para as mulheres, não está resolvido para as pessoas que são abordadas de forma violenta por uma visão de segurança que é pela força e muitas vezes orientada pelo preconceito, porque a roupa da pessoa, a cor da pessoa é motivo de você já ter a priori o juízo de valor de que aquela pessoa é um perigo. Né? Mas, na verdade, o que orienta essa ação é o preconceito. Né? E toda essa discussão só vai ser resolvida se você trabalhar em parceria com o governo federal. Por isso que eu penso, né? Imagina um governador como o Haddad trabalhando em parceria com o governo do presidente Lula. Não é porque o presidente Lula não quer. A PEC está lá no Congresso para ser aprovada sobre segurança. Eles é que não querem. Porque, lembra da história da indústria da seca? Sim, Eles fazem, parece que dessa questão da violência, da insegurança, um meio político para continuarem se promovendo, porque não querem atacar o problema pela raiz. Ótima lembrança. A indústria da insegurança, Exato. Né? E do medo. E do medo. Marina, para a gente encerrar esse primeiro bloco, você sempre fala que uma das nossas grandes riquezas na esquerda é a nossa diversidade
você fala, usa um conceito que eu adoro, que é o nosso ecossistema político, né? Que tem o PSOL, tem a Rede, tem o PT, tem o PCdoB, o PV, o PSB, o PDT, tem frações, inclusive, progressistas dentro de outros partidos, né? E que isso enriquece nossa visão sobre o Brasil, sobre o mundo, nos permite buscar soluções inovadoras, construir sínteses vigorosas para enfrentar os problemas do Brasil. Agora, é preciso reconhecer que o debate socioambiental ele é muito desigual, ele é tratado com mais centralidade por alguns partidos do que por outros. Há ainda um forte peso de uma visão desenvolvimentista que vê na preservação ambiental quase que um empecilho ao desenvolvimento, que opõe combate à pobreza e responsabilidade com o meio ambiente, que coloca de um lado combate às desigualdades e de outro preservação ambiental, como se fossem elementos contraditórios, o que a gente sabe que não é. Sim. Em que medida você acha que é possível e necessário avançar para que mesmo o campo democrático, progressista, popular, incorpore definitivamente a centralidade da luta contra a crise climática e por uma transição ecológica justa no combate às desigualdades no Brasil? Eu sou esperançosa porque você falando aí, Juliana, eu me lembrei na década de 80, na fundação da Central Única dos Trabalhadores, o Chico Mendes tinha a proposta de uma reforma agrária específica para a Amazônia, que não era demarcar os lotes quadrados, mas criar a unidade do seringal, com cada seringueiro com a sua colocação, onde o que era valorizado não era a terra em si, eram as castanheiras, as seringueiras, os rios, os peixes, e que isso não deveria ser uma propriedade do dono daquela colocação, mas ele ter o usufruto para sempre daquele recurso. E eu me lembro que ninguém entendia isso, ninguém, né? E chegou um momento que o Chico Mendes foi conversar com o Avelino Ganser, do Pará, que tinha vindo do Sul para a reforma agrária no Pará, que tinha todo aquele conflito, que até hoje ainda é muito conflituoso, né? E o Avelino disse, bem, eu não entendo direito o que vocês estão dizendo, mas eu confio em ti, Chico. Se tu diz que é isso que é bom para a Amazônia, então eu vou defender. E o Avelino foi lá para a ponta, assim, levantar o crachá, para todo mundo ver que ele estava apoiando. E foi aprovado quase que por unanimidade as reservas extrativistas. Hoje, no campo progressista, digamos assim, na social-democracia, com visão estratégica, todo mundo concorda que essa modalidade é muito boa para a Amazônia e dialoga diretamente com o futuro de uma bioeconomia, uma sócio-bioeconomia vigorosa na Amazônia e no Brasil. Então, quando eu vejo que hoje as instituições estão ajudando a fazer aquilo que a gente fazia com o próprio corpo, que eram os impactos, proteger a floresta. Hoje é a Polícia Federal, o IBAMA, a PRF, todo mundo trabalhando. Você, que é de um partido que historicamente tem a luta aguerrida ali, né, na defesa do socialismo, hoje se colocando no cenário ecossocialista, né, como muitos se alinham com essa visão e esse conceito, é promissor. Mas uma coisa é a ideia, sabe, Juliano? A outra coisa é a prática. Claro. O Meia Couto, que eu gosto muito dele, ele tem um artigo maravilhoso que se chama 7 Sapatos Sujos. E ele diz, para a gente mudar alguma coisa, é preciso deixar do lado de fora 7 sapatos sujos. E um dos sapatos sujos é esse de você achar que porque está concordando, porque está falando sobre o assunto, está estudando o assunto, a realidade já está mudando. Não está mudando. Então, o que faz a diferença na hora de ir na direção desse novo ciclo de prosperidade, porque não é incompatível desenvolvimento econômico e proteção ambiental. Aliás, incompatível é achar que você vai ser desenvolvido destruindo Exatamente. as bases naturais do teu desenvolvimento. Sem água não tem agricultura, sem água não tem energia, sem um clima equilibrado não se tem nada. Então, essa visão, ela precisa ser traduzida na prática. Então, na hora de votar os projetos dentro do Congresso, a gente tem que olhar quais são os partidos que estão conseguindo avançar.
quais são aqueles que estão indo em bloco nessa direção e quais são aqueles que uma parte vai, mas outra parte ainda é refratária. E eu digo, no nosso campo, alguns ainda precisam deixar o sapato sujo fora de que está falando, está concordando, está estudando, mas é preciso que esteja também praticando. E eu vejo com muita alegria, um dia desse tinha um debate horrível no Congresso de uma proposta, né, um PL, de subordinar o Ministério do Meio Ambiente ao Ministério da Agricultura. Nossa de Senhora. que, para você dizer que uma espécie exótica que está ameaçada de extinção, tem que primeiro ter a anuência do Ministério da Agricultura. Né? E foi muito interessante ver que o PSOL todo, né, a nossa federação, estava perfilada, contrária a essa proposta. Veio uma proposta assim de fazer ali um disfarce, um somebody love, né? E eles, não, nós vamos votar contra. Então, é gratificante. Tem uma evolução, né? Mas a gente precisa entender que essa causa do clima e da sustentabilidade é uma causa ampla. Né? Tem coisas que nós não vamos resolver sozinhos. Não vamos. Saúde, como foi o caso da pandemia, clima, a questão dessa loucura do nacionalismo primitivo é uma questão global e a questão da disrupção tecnológica, que nós poderemos ter bilhões de seres humanos desempregados. Exatamente. Em função do avanço da tecnologia, substituindo, em alguns aspectos, o trabalho humano. Isso só é possível em cooperação no plano global. E essa cooperação que a gente precisa fazer para resolver isso, é preciso ter um acolhimento político, um lugar político. E eu só consigo ver como um lugar de generosidade. Aí eu digo, se a gente não consegue resolver sozinho, e nem todo mundo é de esquerda, nem todo mundo é progressista, se os que não são não entrarem na agenda de enfrentar perda de biodiversidade, questão de saúde, de pandemia, essas coisas, nós não vamos conseguir. Então, nós temos que criar um lugar. Eu inventei uma palavra, como diz o Darcy Ribeiro, a ideia de sustentabilismo. Todo mundo não era desenvolvimentista, como você falou, a maioria era progressista, mas era desenvolvimentista, socialista, capitalista, o que for. Agora é preciso que todos sejam sustentabilistas. Uns serão conservadores, outros serão progressistas, uns serão capitalistas, outros serão comunistas, socialistas, mas nesses aspectos todos terão que ser sustentabilistas, porque é em legítima defesa da continuidade da vida e do equilíbrio nesse planeta. Se tem aqueles que acham que não existe mudança climática, que não precisa fazer, esses são negacionistas, com esses não tem conversa. Né? E se existem aqueles que têm uma visão de que a gente pode ter apenas meia dúzia de pessoas que vão sobreviver e o resto que se dane, esses são fascistas, também não tem conversa, porque não se pode admitir que se crie uma fuga para o futuro, como disse o Sebastião Salgado, deixando para trás 80% da humanidade, que é isso que se trata. Tem aqueles que acham que teremos tecnologia, que uma parte da humanidade tem como salvar, sobreviver com, enfim, fugas e rotas tecnológicas, mas isso aí já é perder o laço social, a visão de humanidade. O que me faz ser humano é não romper o laço social. Muito bom, Marina. Ou seja, transformar a defesa do meio ambiente na defesa da vida e transformar essa defesa num valor hegemônico. Um valor hegemônico. Que esteja presente em amplos setores. Isso, na tentativa de um novo ciclo de prosperidade. E aí nós vamos lutar pela hegemonia de uma visão progressista. Nesse novo ciclo de prosperidade tem que ter, né, prosperidade que assegure vida digna para todos, portanto, combate à desigualdade, respeito à diversidade, respeito à natureza, né? Buscar que economia e ecologia façam parte de uma mesma equação. Muito bom. Como é bom, gente, como é bom falar com quem pensa grande como Marina Silva. Agora nós vamos ouvir, Marina, algumas pessoas que nos mandaram no WhatsApp, nas redes sociais, algumas perguntas para você, para a gente aqui, para nossa conversa. Eu vou colocar para a gente ouvir aqui. Vamos lá. Bom dia a todos. Meu nome é Camila, eu sou de Atibaia, interior de São Paulo. Gostaria de fazer uma pergunta para a pré-candidata Marina Silva. Marina, nesse cenário que a gente vive de impacto
gigante, né, na saúde mental da população, especialmente dos jovens, e na desinformação em relação às mídias sociais. Como a senhora veria uma possibilidade de regulamentação das redes sociais sem ferir a liberdade de expressão? Olha, ótima questão, hein, Marina? E, aliás, também dialoga com o tema da emergência climática, já que nós estamos vivendo um fenômeno chamado ansiedade climática, que é potencializado pelas redes sociais. Camila de Atibaia. Obrigado, Camila, pela pergunta. Obrigada, Camila. E acho que você tocou num ponto que precisa coragem, a questão da proibição da internet nas escolas. Isso no começo cria muito barulho, muito ruído, mas hoje a gente já vê os pais agradecendo, as pessoas agradecendo no mundo inteiro. Os governos estão fazendo essa regulação, porque é uma ferramenta que ajuda no processo de aprendizagem, ajuda no trabalho, mas sem a devida e necessária regulação, ela produz um processo de atrofiamento, de inibição cognitiva, principalmente em crianças, jovens e adolescentes. Porque tudo precisa ser treinado, né? Se a musculatura da gente não é treinada, ela vai ficar flácida. E nós não queremos as pessoas com uma aprendizagem que seja flácida. Então, é necessário fazer essa regulação sem que isso entre, tá proibindo a liberdade de expressão. A liberdade é a gente poder viver em conformidade com a natureza para o qual a gente foi criado. O ser humano é assim, né? Eu tenho liberdade de fazer algo que quero descer rapidamente do prédio, então eu vou pular. Isso é liberdade? Isso não é liberdade. Isso é outra coisa, certo? Então, se isso vai prejudicar profundamente as crianças, os jovens e as adolescentes, e prejudica também os adultos, na questão que o Juliano trouxe muito bem, que dialoga também com a ansiedade produzida pela mudança do clima, sobretudo, que tem um nome chamado ecoansiedade. Hoje, uma boa parte dos nossos jovens não querem ter filhos, não querem pensar em ter uma família, porque imagina que vai botar uma pessoa no mundo num lugar que ele não sabe o que é. Os nossos jovens estão cada vez mais preocupados de a possibilidade de um futuro, inclusive do ponto de vista do trabalho, porque muitos deles se perguntam, as formações que estão sendo oferecidas, elas existirão no futuro? Vão servir para alguma coisa? Isso tudo são vetores de criação de novas formas de angústia, de desamparo e de depressão. Eu li um livro na década de 80 de um psicanalista chamado Erich Fromm, e ele dizia que no final do século XX, no século XXI, o maior problema da humanidade ia ser depressão. E parecia tão estranho aquilo, né? Parecia exagerado, né? Parecia exagerado, mas por incrível que pareça, a gente entrou num vazio de significado, num vazio de significação. E isso tem a ver com o esgotamento das grandes utopias que nós sonhamos. Vamos voltar a esse tema já já, Marina. Mas antes, vamos ver mais uma pergunta que chegou pelas redes sociais. Vamos lá. Oi, gente. César aqui de São Paulo. Tudo bem? Eu queria perguntar para vocês se é possível e como fazer para conciliar o desenvolvimento econômico do Brasil com a preservação ambiental. É possível? Como que faz isso? Bom, essa pergunta a gente abordou um pouquinho, mas, Marina, eu acho que tem ainda uma dificuldade de compreensão de que a transição ecológica é também uma oportunidade para o Brasil, levando em conta as suas riquezas naturais, levando em conta seu potencial de trabalho, de produtividade, e levando em conta também que vão ter que ser internalizadas novas tecnologias, novas dinâmicas produtivas, se o Brasil quiser cumprir o seu dever de casa, de resolver o problema da desigualdade social, gerando melhores empregos, combatendo a pobreza extrema e preservando, obviamente, o meio ambiente para que a gente tenha país no futuro, né? Fala um pouco pra gente, você teve junto com o Haddad na formulação do plano de transição ecológica, foi uma iniciativa, aliás, talvez uma das mais inovadoras do nosso governo e que
pouco se fala no debate público. O Fernando Haddad, que também tem uma visão muito avançada, muito moderna sobre o lugar da economia na transição ecológica, se trabalhou com ele, vocês tentaram produzir uma proposta para o debate público que incorporasse as oportunidades também que a transição traz para o desenvolvimento econômico. O César fez uma pergunta e você já introduziu muito bem a resposta. Esse desafio é o tempo todo colocado. Como fazer para proteger e desenvolver, proteger e desenvolver? Não tem como desenvolver sem proteger. Acho que essa questão a gente tem que já botar na linha de partida. Agora, como a gente vai fazer isso? Muitas formas já estão sendo antecipadas. E eu fico olhando para aqueles pioneiros que começaram a pesquisar geração de energia eólica, de energia solar, de biomassa em larga escala, estudar hidrogênio verde, fusão nuclear, um monte de coisa que a pesquisa básica faz muito bem isso. Hoje, no contexto que nós estamos vivendo de mudança do clima, é isso que já se configura como alternativa a carvão, petróleo e gás. Ou seja, avanços tecnológicos são importantes. Mas é preciso também que a gente mude um pouco a frequência. Eu sempre digo que sustentabilidade, desenvolvimento sustentável não é apenas uma maneira de fazer. É uma maneira de ser, uma visão de mundo, um ideal de vida. E eu faço uma metáfora, geralmente os médicos, quando alguém tem um adoecimento com obesidade e vai fazer uma bariátrica, antes de fazer a cirurgia, ele tem que fazer todo um processo de reeducação alimentar, de trabalhar determinadas emoções, senão vai ser pior do que antes. Uma reprogramação da vida. Exatamente. Né? Você querer mudar o modelo de desenvolvimento insustentável que nós temos, sem novos ideais identificatórios para o modelo sustentável, é como fazer uma bariátrica sem reeducação alimentar e emocional. Então, é uma maneira de ser. Nessa visão de sermos outra coisa, a gente tem que pensar o próprio conceito de desenvolvimento e riqueza. Riqueza, na minha percepção, é para poucos. Pode ser para poucos. Pode ser para muitos, mas pode ser para poucos também. Mas prosperidade já é diferente. Exato. Porque cada um de nós tem uma forma de se sentir próspero. O que a gente precisa é de um ecossistema saudável, aonde você teve uma boa formação, pôde escolher a boa formação e decide que você quer ser professor, que você quer ser músico. Você não quer ser um trilionário. Você quer ser um investidor, mas tenha o lucro admirável. Você quer ser, enfim, uma pessoa que você tem que ter o consumo, que seja o consumo necessário. E para isso, você tem que pensar quais são os deslocamentos que a gente precisa fazer. Nós vivemos hoje sobre a égide do ideal do ter. As pessoas se sentem felizes, se sentem prósperas, se sentem poderosas se elas tiverem as coisas. Isso não foi sempre assim. Isso foi um fenômeno que acontece no mercantilismo, quando o capitalismo está ali nos seus primórdios e você tem um deslocamento do ideal do ser que orientou a humanidade por milhares de anos para o ideal do ter, que tem apenas o quê? Menos de 500 anos, certo? É muito pouco tempo, mas esse ideal, em pouco tempo, está destruindo, como diz a Hannah Arendt, não só a nossa vida, mas as condições em que a vida nos foi dada. E é preciso a gente ressignificar essa experiência de ter, porque são 8 bilhões de pessoas desejando ter, e as pessoas têm capacidade infinita de desejar. Se para me sentir feliz, me sentir livre, me sentir bem, tendo as coisas, né? O sistema capitalista criou um buraco negro, como diz na física. Você produz e consome, e o planeta já está no vermelho em 30%. E, para você ter uma ideia, Ju, e quem está nos acompanhando, enquanto a gente não consegue 1,3 trilhão para fazer a transição ecológica do planeta, é gasto entre 6 a 7 trilhões para manter esse modelo insustentável que está destruindo a vida. Então,
Então, há limites para ter. Como é que a gente vai ser feliz no mundo que nos limita? A gente só pode ser feliz se nós fizermos uma mudança dos limites extensivos, onde a gente aqui está disputando coisa, disputando terra rara, petróleo, disputando coisas, e ir para os limites intensivos, aonde você vai disputar habilidades, capacidades, outras coisas, e se sentir igualmente feliz. Por quê? O planeta limita porque é finito, mas não há limites para ser. Para fazer a melhor poesia, fazer a melhor entrevista, recitar o melhor poema, não há limites para ser. E é assim que nós vamos pensar o novo modelo, não apenas como sustentável do ponto de vista econômico, social, ambiental, é também do ponto de vista cultural, é também do ponto de vista ético, político, porque sem sustentabilidade política não vão para lugar nenhum, e também do ponto de vista estético, né? A estética desse novo mundo deve orientar também a escolha e a decisão política. Então, é perfeitamente possível fazer essa integração. E quando eu falo que a política, como você falou, é um ecossistema, e é mesmo, o nosso grande ecossistema é o ecossistema da democracia, é o ecossistema do respeito à diversidade, do combate à desigualdade, do respeito à nossa soberania. E os partidos? Os partidos, alguns deles conseguem ser partidos, o grande bioma, são esses que eu falei. Os partidos, tem alguns que são partidos bioma também. O PT é um partido bioma, certo? E eu acho que nós, a Federação Rede PSOL, cada um de nós, somos partidos ecossistemas. Mas não se enganem, um ecossistema só é forte se ele for diversificado. E se cada um desses ecossistemas estiver igualmente nutrido, porque quando vem uma intempérie, como veio em 2022, foram esses ecossistemas que se juntaram para o grande bioma, certo? E você tem que saber o seguinte, né? Eu vou um pouco fazendo uma metáfora, hein, gente? Na política, você tem que ter um pouco também de darwinismo político, sabe? Jogar as melhores sementes. Quais são as que prosperam? Quem diria que o PT viraria essa potência? Mas também ninguém pode determinar que o PSOL não virará, ou que outro partido que surgir não vai virar, porque a política é um processo vivo, dinâmico. E a pior coisa que tem é quando a gente administra o sucesso. Porque o que nos derrota é quando a gente chega no topo do sucesso e você quer manter ele sem olhar para outras possibilidades. Aliás, foi isso que nos derrotou na Copa do Mundo, no jogo contra a Alemanha. Exatamente. Eu gosto muito da sua utopia realista, Marina, de como você imagina outros mundos possíveis, num contexto em que a imaginação política está em crise, como muita coisa, e como você traduz, digamos assim, a realidade que nós podemos ter, né? Nós já falamos muito sobre isso, né? Em tantos artigos, em tantas entrevistas, em tantos debates políticos, como que o ideal de desenvolvimento oferecido pelo capitalismo para o norte global, sobretudo para a Europa Ocidental, Japão, Estados Unidos, não pode ser assimilado mais pelo planeta inteiro. Se todo o planeta quiser ter os mesmos padrões de produção e consumo do norte global, o planeta não aguenta. E, portanto, vai ser necessária essa mudança epistêmica, né? de pensar novas realidades a partir de outros significados do que é ser feliz, né? Isso tem muito pouca gente na política falando, por isso que você tem nos dado tanta aula aqui, Marina. Deixa eu ir para o nosso terceiro bloco, e tem a ver com um tema que você estava falando, né? A gente fala muito sobre fim de etapas, né? O fim do neoliberalismo, ou a crise do neoliberalismo, o fim da democracia liberal, tal como a gente entendeu ela depois da Segunda Guerra Mundial, ou a crise da democracia liberal, o fim do ideal desenvolvimentista, como a gente estava analisando aqui, ou a crise do ideal desenvolvimentista. Se fala muito dessa sensação de que uma etapa histórica está chegando ao final. E como eu estava comentando, a gente tem tido pouco esforço para pensar futuro, para pensar que tipo de futuro a gente pode almejar, né? O Frederick Jameson tem uma frase que já se tornou famosa e que está fazendo o maior sucesso entre os jovens aqui no Brasil, que é a nossa
incapacidade, que é mais fácil pensar o fim do mundo do que pensar o fim do capitalismo. Né? Que o cinema, a arte tem sido prodigiosa em pensar fins possíveis para o mundo. O planeta acaba numa convulsão geológica, o planeta acaba num tsunami, o planeta acaba por invasão alienígena. E ninguém consegue pensar o fim dessa forma de capitalismo que se organizou, que não é nem o capitalismo democrático da Europa Ocidental, nós estamos falando de um capitalismo muito voraz, muito violento. Né? Eu queria te fazer essa pergunta para a gente começar o nosso último bloco. Marina, que futuros são possíveis imaginar para o curto, o médio e o longo prazo? Quer dizer, no curto prazo, o futuro do Brasil e do mundo para um ano. O que você gostaria de ver? O futuro do Brasil e do mundo em 10 anos, portanto, já pensando aí em metas mais ousadas, em compromissos mais ousados para acabar com a guerra, para acabar com a fome, para enfrentar a crise do clima. E, claro, por que não sonhar um mundo e um Brasil daqui a 50 anos, já com boa parte dos seus problemas e passivos sociais, ambientais, políticos, econômicos resolvidos? Olha, essa é a pergunta que dá o Nobel. Mas aqui a imaginação está liberada, então você pode imaginar qualquer... que eu gosto disso. Né? Sonhática, Marina, seja sonhática. Sou sonhática. Mas, primeiro, eu acredito muito em liderar pelo exemplo. Quando a gente entra num vazio de significado e de significação, a gente começa a atuar sem ainda ter transformado em palavras aquilo que a gente está fazendo. E isso tanto é maravilhoso como é muito perigoso. Porque toda vez que um sistema entra em colapso, ele está criando novas possibilidades. Exato. Certo? Quais são as possibilidades que terão os pontos de acupuntura necessários para prosperar? O Edgar Morin, que nos deixou, ia fazer 105 anos, ele dizia que a história não se faz só de progresso. Ela se faz também com retrocesso. Claro. E que nem sempre a gente faz as melhores escolhas. E eu diria, a história também se faz de regressão, que é quando você retrocede a um ponto anterior àquele que você já tinha avançado. Então, nesse momento que eu acredito que nós estamos vivendo, mais do que uma crise na civilização, é uma crise da própria civilização. É uma complexidade enorme. Mas mudanças estão sendo gestadas e o que eu espero, quando eu vejo, você falou 1 ano. Em 1 ano o que eu quero é que não tenhamos um retrocesso ou uma regressão com o governo que nós já sabemos que não vai funcionar na direção de nada disso que é avanço qualitativo. Pelo contrário, são prejuízos, perdas qualitativas. Então, manter o coeficiente civilizatório para a gente poder sair da crise. A gente tem uma meta, você falou agora, 50 anos. E eu gostaria muito que a gente tenha zerado as emissões de CO2. Porque senão esse planeta vai estar totalmente convulsionado. Em todos os sentidos. Né? Daqui a mais alguns anos, poxa vida, se a gente conseguir zerar o desmatamento no Brasil em 2030, gente, isso é um feito. Juliano, em 1985, o desmatamento da Amazônia era 0,5%. Olha só. Nesse período, espaço de tempo, nós chegamos já à beira de 20%. Se a Amazônia chegar em 25%, ela entra em colapso no ponto de não retorno. O Pantanal, se não mudar tudo o que está acontecendo, ele pode ser extinto em menos de 50 anos. Eu fico até emocionada, não consigo imaginar uma coisa dessa. Então, eu acredito que liderar pelo exemplo. O Piaget, ele tem uma frase, o Piaget tem muita gente que discorda dele, mas ele deu uma grande contribuição, e assim como grandes educadores, como Vygotsky, como o Paulo Freire, como, enfim, vários educadores importantes. Mas o Piaget, ele diz que tudo passa por um processo de estabilização, depois, aquilo fica um período, há um processo de desacomodação, assimilação e estabilização. A vida é assim, o tempo todo. As civilizações são assim, os modelos econômicos são assim. E aí você fez uma pergunta, mas
que diabo é isso? Que a gente consegue imaginar tudo, menos o fim do capitalismo. E aí eu acho que quem ajuda a dar uma resposta para isso é o Bauman. O Bauman, no livro Em Busca da Política, ele diz o seguinte: se a política for a arte de juntar pessoas para fazer mais do mesmo, então para que serve a política? E ele diz, no sistema capitalista, você pode mudar tudo, dizer o que você quiser, fazer o que você quiser, menos mudar o sistema. É terrível isso. A inteligência artificial vai nos dominar. Nós já somos dominados por algo que ganhou vida própria. Tudo tem que se ajustar. Você conhece a história da cama de Procusto, do monstro que atraía as pessoas para uma casa que tinha uma cama, que era uma engenhoca. Se a pessoa fosse pequenininha, ele esticava a cama, ela ficava grande e ele tinha que esticar a pessoa para ela ficar do tamanho da cama. Se a pessoa já fosse grande do tamanho da cama, aí então ele encolhia a cama para serrar a pessoa para ela ficar do tamanho da cama. O sistema faz isso. Ele vai moldando tudo. Eu vou pegar um exemplo aqui muito banal, que todo mundo usa, né? As marcas de cerveja. O que você tem de marca de cerveja? De fundo de quintal, que ganha concurso da melhor cerveja do mundo. Você vê essas cervejas? Olha que eu não sou do ramo, né? Mas essas cervejas na prateleira, você não vê. O que as grandes empresas fazem? Elas vão lá e compram. O único que sobreviveu, acho que é o Guaraná Jesus, que foi comprado por uma grande marca, mas ele não sai do Maranhão, certo? Porque o sistema vai ajustando tudo. Claro. E quem se coloca numa posição que faz menos uma frestinha ali nos diques de Holanda, paga um preço muito alto. Um preço muito alto. Então, a gente tem que se sentir impotente diante disso? Eu não acredito que a gente tenha inventado algo que dure para sempre. Claro. Não há nada feito pelos humanos que dure para sempre. E eu acho que a própria crise que está posta, essa múltipla crise econômica, social, ambiental, política, de valores, tudo isso está criando novos mecanismos. Então, quando nós no Brasil temos uma tecnologia de enfrentar desmatamento, foi porque em 2013 eu disse para a minha equipe, nós já temos muitas lideranças globais, né? O Tritim, temos Vandana Shiva, temos Pessoa, Mohamed Yunus, enfim, nós vamos liderar pelo exemplo. E foi assim, fazendo o dever de casa, que a gente entrou na cena internacional. O Brasil é um país que se acostumou a liderar pelo exemplo, né? Exemplo bom e exemplo ruim também. Claro. Porque nós ajudamos a criar o MDL, nós ajudamos a criar o princípio das responsabilidades comuns, porém diferenciadas. Fomos nós que aprovamos a primeira iniciativa de lei na América Latina, e eu tive a honra de apresentar, de acesso aos recursos da biodiversidade. Foi o Brasil que agora apresentou a ideia do mapa do caminho para sair da dependência de uso de combustível fóssil depois de 32 anos da Rio 92, em que todo mundo já sabe que o problema é carvão, petróleo e gás, e ninguém botou nunca o dedo na ferida. Pacto de silêncio por 30 anos. Exato. Foi preciso o presidente Lula, mesmo sendo de um país produtor de petróleo, mesmo tendo contradições internas, dizer, eu sei que é difícil, mas nós temos que sair. E parece que era profético, porque em seguida vem a guerra agora com o Irã, todo o conflito envolvendo essa fonte de energia predominante, que é o petróleo, e a humanidade descobre que não pode ficar refém de uma única fonte, botar os ovos numa única cesta. Portanto, o mapa do caminho não é só uma questão de decreta que não tem mais petróleo. A matriz energética não é assim, as pessoas precisam viver. Mas, se você não criar novas trajetórias tecnológicas, processos de diversificação econômica, sair da dependência fiscal, econômica, como são os países árabes. A gente fala de transição justa e a gente pensa, claro, em primeiro lugar, nos mais vulneráveis mesmo, e é assim que tem que ser. Mas imagina, tem que ser justo para todo mundo. Imagina quem só tem petróleo como fonte de receita. Só tem petróleo. O que é que tem que fazer? Tem que ter uma visão preventiva. Vai chegar um momento que tem que sair disso. Ou vai acabar com o planeta, ou se a gente conseguir a fusão nuclear.
A China já conseguiu fusão nuclear por 18 minutos, a França conseguiu por 20 minutos. Se a gente estabiliza uma forma de geração de energia como essa, tem energia abundante, sei lá para como. Resíduo baixíssimo. Resíduo baixíssimo, com custo baixíssimo, e quem tem petróleo vai fazer o quê de receita? Por isso que o mapa do caminho é uma transição justa e planejada para sair da dependência de combustível fóssil. E quem tem que correr são os países em desenvolvimento. O Brasil, a Nigéria, o Suriname, a Guiana, os países pobres que têm essa fonte, a Venezuela, a Colômbia, mas não é só dizer, vamos sair dos hidrocarbonetos, vamos sair. Você tem que planejar. A França já acabou seu mapa do caminho, engraçado, foi na COP30, eles já fizeram deles. A Noruega deve estar finalizando, nós estamos ainda com as nossas diretrizes. Temos que correr com isso, porque nós somos os autores da proposta. Não podemos chegar agora na COP31 sem ter dado esse desdobramento, pelo menos é o que eu advogo, e nós temos que mudar o modelo econômico. E o bom é que já temos um plano de transformação ecológica. O plano de transformação ecológica deve ser a base para mim, né? Que foi feito, liderado pelo Haddad. Adensamento tecnológico, finanças verdes, bioeconomia, economia circular, infraestrutura resiliente e toda a parte de transição energética. E transição energética justa, não esquecendo que para fazer a pá eólica também tem impacto ambiental, para fazer as placas solar também tem impacto ambiental. Mas o Brasil é bom por isso, porque, né, há 50 anos nós investimos nos biocombustíveis. Olha que mais uma coisa que lideramos pelo exemplo. Exatamente. Certo? E agora pode ser um combustível de transição. Por que ainda não é? É porque o fluxo do capital não quer vir para esse lado de cá. É incrível, né, Marina? Porque enquanto tem gente que olha para esse conflito no Irã, para essa agressão que foi promovida pelos Estados Unidos no Irã, e vê nisso uma justificativa para, na verdade, intensificar a exploração de petróleo, como que dizendo, temos aqui uma grande oportunidade, com a crise dos países exportadores do Oriente Médio, a gente agora pode liderar e ser uma grande potência exploradora de petróleo, como que naquela afirmação clássica do Marx, de quem olha para a floresta e só vê lenha para a fogueira, não consegue ver nada além disso. Você propõe um outro olhar, que é exatamente a gente, uma vez alertados do risco que o mundo corre de estar tão dependente de uma única fonte, promover e acelerar uma transição. Sim, e a gente olha para o exemplo dos outros. Olha, quando na COP21 nós fechamos o Acordo de Paris, a China saiu caladinha, e foi fez uma reunião do Comitê Central de casa, e decidiu que ia ser a maior provedora de tecnologia para a transição ecológica do planeta. Em menos de 15 anos eles eram isso. Em menos de 10 anos. E hoje não tem para ninguém célula fotovoltaica, pá eólica, bateria, carro elétrico, tudo que você imaginar. Com um problema. Eles produzem isso com maior parte de energia suja. Numa estratégia em que tivéssemos nos preparado para recepcionar, porque nós temos uma matriz energética 45% limpa. As pessoas dizem, não, a Marina só discute meio ambiente pelo meu amigo. O debate o tempo todo é econômico. Não foi por acaso que no G7, lá na Itália, eu que fui chamada para ir falar de etanol. Porque as pessoas queriam ter certeza que ia ter preocupação ambiental para tirar o discurso de quem diz que o etanol brasileiro é feito às custas da destruição da Amazônia. Lá atrás, nós aprovamos uma lei, o presidente Lula, quando eu fui ministra, depois eles revogaram essa lei, de não produzir cana-de-açúcar nem no Pantanal, nem na Amazônia. Porque naquele momento eu já pensava em transformar o etanol brasileiro numa commodity. Olha só, isso foi ainda em 2007, 2006. Né? Eu fico até emocionada, porque se a gente tivesse conseguido, nós estávamos numa outra situação. E você tem que combinar instrumentos. Você não vai acabar com a segurança alimentar do país. Então você tem que fazer uma espécie de zoneamento, estabelece o que é segurança alimentar, isso é sagrado. Na outra parte, você pode fazer com que
essa fonte e esse ganho de tecnologia metálica, tecnologia biológica que nós alcançamos no Brasil, a gente consiga ajudar na transição energética, principalmente transporte marítimo e a questão de aviação. E o presidente Lula está muito imbuído nisso, né? Então, eu sou inveteradamente uma pessoa esperançosa, mas para isso é preciso ter visão estratégica. Um estado como São Paulo, e eu estou repetindo muito essa ideia, não pode ser governada por quem acha que é só privatizar, é só fazer concessão e é só cobrar pedágio. Não. E o preço é muito alto para quem tem uma visão dessa. É preciso ver que São Paulo tem os maiores recursos financeiros, os maiores recursos tecnológicos, a maior quantidade de recurso humano treinado, os maiores centros de pesquisa, não é? E inovação, e que pode ser um alavancador desse novo ciclo de prosperidade. É o estado melhor preparado para liderar a transição ecológica no Brasil, porque também é o estado que mais polui, é o estado que tem a estrutura, digamos, produtiva que ainda está alicerçada sobre uma forma ultrapassada, vamos dizer assim, né? Embora tenha muita indústria moderna aqui em São Paulo, mas alicerçada numa visão de produção que precisa ser transformada. Marina, eu quero te fazer uma última questão, uma última pergunta, também, mais uma vez, exercitando a nossa imaginação política, porque eu acho que essa é uma das grandes características que você tem. São poucas as lideranças hoje, e principalmente da tua geração, que viveu o processo de redemocratização do Brasil, que viveu o enfrentamento ao neoliberalismo, que viveu experiências de governos progressistas, que se tornou uma voz mundialmente reconhecida em favor de uma transição ecológica justa, que a gente tem a oportunidade de provocar pensando o futuro. Se amanhã ou depois você pudesse ter a oportunidade de escolher uma mudança estrutural, daquelas que a gente sabe que são difíceis de aprovar no Congresso Nacional, aquelas que a gente sabe que são difíceis de convencer a opinião pública, daquelas que às vezes parecem lá no fim da fila das prioridades, uma transformação estrutural que a gente pudesse promover no Brasil amanhã, tendo em conta o combate às desigualdades sociais, o financiamento adequado do Estado, o combate à crise climática, qual dessas transformações estruturais tinha que estar no top 1 das prioridades do nosso futuro quarto governo do presidente Lula? Mudança do modelo de desenvolvimento. É isso que faz a diferença. Plano de transformação ecológica é uma base para isso, mas tem que ser pensado qual é o modelo para os próximos 10 anos, 20 anos, 30 anos, 40, 50 anos. E os modelos, eles são dinâmicos. Num mundo em transformação como o nosso, que inclusive tem um novo normal que nós nem sabemos como é que ele se processa, você não tem planos definitivos, né? A China, o tempo todo, ela está ajustando rotas. E é incrível como nós estávamos à frente da China, em pouco tempo ela está na frente da maior potência do mundo, certo? E nós temos que dar um recado para nós mesmos. Nós não dizemos que o melhor modelo é o da democracia? Então, vamos provar que a democracia, ela funciona para se antecipar e para prospectar novas oportunidades. E aí tem uma coisa, né, que a gente precisa mudar o sentido. Geralmente no Brasil, todos nós, a gente sempre falou, né? A elite, a elite, a elite, a elite. O problema é da elite. O problema do Brasil não é a elite. O problema do Brasil é a falta dela. Porque elite não é quem tem dinheiro. Não. É a melhor parte. Isso é uma distorção. Claro. Né? Se você só tem dinheiro, mas é um reacionário, é um conservador, um negacionista, você é pior do que uma oligarquia. Isso não é elite. A elite é quem tem pensamento estratégico. E a elite avança, a elite recua, a elite descontinua, a elite cria novas coisas. Isso é a elite de um país. A elite de um país é uma Érica Hilton que chega no Congresso e diz: vamos acabar com a jornada 6 por 1. A elite de um país é o Chico Mendes, que diz: não se pode destruir a Amazônia sem ter nenhum elemento científico, senão a gente acaba com tudo. A elite de um país é um operário que diz: é possível ter
um modelo de país e de política que as pessoas comam pelo menos as 3 refeições principais por dia. A elite de um país é quem tem dinheiro também e tem pensamento estratégico. Então, eu acho que a gente não pode deixar se apropriar dos conceitos, sabe? Eu cansei de migrar dos conceitos, sabe, Juliana? Disputar os conceitos. A gente tem um conceito, aí eles batem contra. Depois, quando eles veem, como diz o Ricardo Goldenberg, que não tem como destruir o conceito, eles vão lá, se apropriam e transformam em outra coisa, que é o Procusto. A gente acabou de aprovar o fim da jornada 6x1. O que eles estão propondo, como disse a Érica agora? Como é que é? 7x0, né? 7x0, né? Parecendo que é uma coisa ultravolucionária. Negociado sobre o legislado. Exatamente. Né? Para manter tudo do mesmo jeito e, nesse caso, ainda pior. Então, é ter pensamento estratégico, é ser capaz de fazer as coisas em parceria. Nós não teríamos ganho o governo se todo mundo não tivesse se juntado. Mas, obviamente, somos diferentes. E essas contradições afloram quando está no governo, afloram. Mas, quando você tem uma liderança que sabe fazer o manejo sustentável dessas contradições, nós fomos capazes de fazer um plano clima com uma NDC de entre 59% e 67% para todos os gases, para todos os setores, com metas, com programa de 8 programas na agenda de mitigação e 17 programas de adaptação. E eu digo, mais do que mitigar e adaptar, a gente tem que transformar, que é a questão do modelo que eu te falei. Então, a gente tem que aprender também com a vizinhança, né? Se tem alguém que está se planejando, a gente precisa se planejar também. Agora, quem tem a visão de destruir para poder produzir é 1%. Estatisticamente, pelos dados de satélite. Mas são eles que têm os representantes lá no Congresso. São eles que são barulhentos. Porque os que já estão estabilizados, que não precisa mais expandir com uma ação predatória, esses aí ficam calados. E não se mobilizam para ter seus representantes. Quem precisa se proteger, quem precisa da política para manter seus privilégios, que ocupa a política. Exatamente. Ocupa e faz um barulho, fala como se estivesse falando em nome de todo mundo. Nós abrimos 500 novos mercados para a agricultura brasileira. E foi determinante a liderança do presidente Lula, toda a nossa capacidade de produção. O Brasil tem qualidade sanitária, qualidade nutricional, tudo que você imagine. Agora, o diferencial foi ter uma política ambiental que controlou o desmatamento. Nós crescemos 1% nesse trimestre, desmatamento caindo, né? Pela primeira vez, 2025, né? Uma alegria para mim, ficou abaixo de 1 milhão de hectares destruídos. E esse ano, que é um ano difícil, eleição, onde as coisas ficam muito tensionadas, a gente pode ter a menor taxa de desmatamento da história da medição do desmatamento no Brasil. Né? Não vai ser fácil, porque nós já conseguimos até agora, os primeiros 6 meses. Daqui para frente, né? E eu fiquei muito feliz que o Capobianco, né, foi a pessoa que assumiu, porque era o secretário executivo, uma das pessoas que me ajudou a conceber tudo isso e que está agora como ministro. Mas isso é uma demonstração de que não é preciso desmatar para ser a potência agrícola que nós somos. E tem lugar para todo mundo. Tem lugar para o agronegócio? Sim. Tem lugar para a agricultura familiar? Sim. Mas todos têm que começar a trabalhar, que é a agricultura de baixo carbono, que é a agricultura regenerativa, porque já está provado que produz mais quando usa as melhores práticas. Gente, é isso. A sabedoria, o compromisso histórico e também, claro, a simpatia de Marina Silva. Obrigada, Marina, Julia. Obrigado, meu bem. Eu que agradeço. É muito bom ver a juventude. Você não sabe como eu fico feliz quando eu vejo você indo para o espaço da política. Porque eu concordo, quando a gente tem ideias, a gente não envelhece. Você vê aqui essa adolescente aflorando aqui. Tô vendo. Né? Professor Ricardo Galvão parece um menino, né? Discutindo ciência. Mas todos nós temos a consciência de que precisamos de ter para quem passar o bastão.
E você não sabe como eu fico feliz quando eu vejo pessoas como você e tantas outras pessoas, como a Paula, presidente do partido. Isso é muito bom. Bom demais. Obrigado, Marina. Obrigado, pessoal. Você que nos acompanhou aqui até o final. E temos muito trabalho pela frente, daqui até outubro, para colocar Marina Silva no Senado, reeleger o nosso presidente Lula e garantir uma bancada comprometida com a transição ecológica, com o enfrentamento à crise climática e, claro, com um projeto de desenvolvimento onde caibam todos e onde a gente não precise deixar ninguém para trás. Valeu!